Saudações, família. Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Todos conhecem a famosa frase mulheres, festas e rock and roll. Mas se adaptarmos para os protagonistas deste vídeo, os irmãos Demetrius e Terry Flenory, temos algo mais próximo de mulheres, poder e hip hop. A diferença é que, em vez de consumirem, eles movimentavam milhões no submundo, construindo uma rede que se espalhou por quase todos os Estados Unidos. Apesar de não serem rappers, tinham seu próprio selo musical e transitavam entre grandes nomes da cultura hip hop, como Puff Daddy e Jay-Z. Se vocês querem conhecer a história de dois dos gangsters mais icônicos dos anos 90, que chegaram a ter uma série de TV baseada em suas vidas, então prepare-se para descobrir os segredos da Black Mafia Family, o império do submundo que desafiou tudo e todos. Os futuros fundadores da Black Mafia Family, Demetrius e Terry Flenory, nasceram em Detroit, Michigan. Demetrius, conhecido como Big Mitch, veio ao mundo em 21 de junho de 1968, sendo o primogênito da família. Cerca de um ano e meio depois, nasceu seu irmão, Terry. A infância dos dois foi cercada por amor e cuidado. A família era pobre, mas seus pais faziam de tudo para que os filhos não passassem necessidade. O pai de Mitch e Terry, Charles Flenory, chegou a abrir mão do sonho de ser músico pelo bem da família. Após o nascimento do terceiro filho, a caçula Nicole, ele conseguiu um emprego em uma siderúrgica para garantir o sustento de todos. Charles Flenory passou a trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo. Além do trabalho na siderúrgica, também fazia serviços gerais em vários hospitais locais. A família era religiosa e, mesmo com a rotina exaustiva, ele ainda encontrava tempo para ajudar na igreja da comunidade. Mesmo após o divórcio, os pais de Mitch e Terry mantiveram uma relação amigável. No entanto, a busca constante por dinheiro os impedia de dedicar muita atenção aos filhos, que acabaram crescendo nas ruas. A partir do 8º ano, os irmãos largaram os estudos e passaram a viver nas ruas, aparecendo na escola apenas ocasionalmente para assistir aos jogos do time de basquete local. No início, os irmãos se juntaram à gangue de contrabando conhecida como 50 Boys, liderada por Edric Boyd. O grupo atuava principalmente nos bairros do sudoeste de Detroit. Um dos grandes diferenciais dessa organização era o preço acessível das substâncias que vendiam. Enquanto em outras partes da cidade um pequeno pacote de coca podia custar entre 150 e 200 dólares, os 50 Boys vendiam a mesma quantidade por apenas 50 dólares, garantindo um grande fluxo de clientes. Algumas fontes indicam que, por volta dessa época, o pai dos irmãos Flenory teria deixado a família para viver com outra mulher. Com a saída do pai, foram os irmãos que se tornaram os principais responsáveis pelo sustento da família. Sabe-se que, em meados dos anos 80, Mitch e Terry deixaram os 50 Boys para expandir seus negócios no submundo. Para isso, buscaram contato com um dos maiores gangsters de Detroit na época, Rodolfo Bolo Moreno. Enquanto os 50 Boys controlavam os bairros de maioria afro-estadunidense no sudoeste da cidade, Bolo Moreno dominava a área habitada principalmente por hispânicos. Ele simpatizou com os irmãos e foi quem lhes ensinou as primeiras lições sobre o grande esquema do contrabando. Além disso, se tornou seu primeiro grande fornecedor de coca. Mitch e Terry demonstraram ser alunos talentosos. No final dos anos 80, já eram capazes de vender até 2 quilos de crack por semana. Depois de trabalharem com Bolo por cerca de 1 ano e meio, perceberam que poderiam lucrar ainda mais se fizessem negócios com outro gangster local.
Harold H. Town Mills, que oferecia mercadoria a preços mais baixos. Se bolo foi como uma escola fundamental para os irmãos no submundo, Harold representou uma verdadeira universidade do contrabando. No entanto, pouco depois de conhecer os Flannery, Harold foi preso e coube a Mitch e Terry administrar seus negócios. Mas, ao mesmo tempo em que os irmãos cresciam no submundo, um dos maiores gangsters do sudoeste de Detroit, Simon, estava de volta às ruas. Simon não gostou nada de ver dois jovens inexperientes negociando no que ele considerava seu território, e por isso declarou uma disputa contra os irmãos Flannery. Layton Simon já atuava no contrabando desde o final dos anos 70. No início, ele fazia parte da gangue de um homem chamado Walter The Black Fox Kazan. Na série de TV baseada na história dos Flannery, Black Mafia Family, o personagem de Layton foi rebatizado como Lamar Silas, tornando-se o grande antagonista da primeira temporada. O conflito entre Simon e os irmãos foi intenso, resultando em vários confrontos. Durante uma tentativa fracassada de eliminação, Terry Flannery quase perdeu o olho direito, marcando um dos momentos mais críticos dessa treta nas ruas. Em maio de 1988, pouco antes do Memorial Day, Layton Simon e seu irmão Elvis foram baleados dentro de um restaurante. Algumas fontes afirmam que os responsáveis pelo ataque foram os próprios irmãos Flannery, enquanto outras apontam para os irmãos Valentino, aliados próximos dos Flannery. Com Simon fora do jogo, os negócios dos irmãos cresceram rapidamente. No entanto, ainda em 1988, Mitch foi preso por posse de uma sacola de erva e porte ilegal de arma de fogo. Como era sua primeira detenção, recebeu apenas liberdade condicional. No ano seguinte, 1989, Demetrius tomou uma decisão estratégica: sair de Detroit e se mudar para Atlanta, Geórgia. Em sua cidade natal, ele já tinha uma rede de distribuição consolidada e muito respeito, mas percebeu que o futuro do seu império estava em outro lugar. Além disso, os aliados de Layton, que restaram, não pretendiam desistir do território facilmente e continuavam tentando eliminar os irmãos. Apenas um ano após a queda de Layton, Mitch saiu ileso milagrosamente após uma troca de balas, onde foi atingido 17 vezes. A mudança para Atlanta não foi aleatória. A cidade era um ponto estratégico, com 3 rodovias principais que permitiam fácil acesso à costa leste dos Estados Unidos, incluindo um dos estados favoritos de Mitch, Flórida. Além disso, Atlanta fazia fronteira com Alabama, Tennessee, Kentucky e Missouri, regiões onde a coca ainda era escassa no final dos anos 80, o que representava uma oportunidade de ouro para expandir os negócios. Mesmo preso, um antigo mentor dos irmãos continuava a ajudá-los. Ele forneceu os contatos de seus principais fornecedores no atacado, permitindo que os Flannery assumissem não só a rede de distribuição de Harold Mills, mas também conquistassem algo inesperado: sua esposa, que acabou se tornando companheira de Terry Flannery. Isso gerou um grande atrito entre os irmãos. Mitch não aprovava o relacionamento, pois acreditava que a mulher de Terry estava tentando controlá-lo e se metendo em assuntos que não eram da sua conta. Por outro lado, Terry amava e confiava plenamente em sua esposa, a ponto de tentar envolvê-la na tomada de decisões importantes para os negócios. Esse pode ter sido o primeiro grande conflito entre os irmãos, embora, por um tempo, tenham conseguido manter as tensões sob controle. Pouco depois da mudança para Atlanta, Mitch e Terry começaram a buscar novos fornecedores. Foi então que viajaram para Los Angeles, onde conheceram um homem chamado Wayne Joyner, mais conhecido como Wayniac. Ele se tornou o novo fornecedor dos irmãos, fornecendo coca de alta qualidade que ele próprio conseguia diretamente do México. Acredita-se que a coca vinha diretamente de grandes nomes do submundo, como Edgar Villarreal, um texano que mais tarde se tornou um dos principais contrabandistas do México, muito conhecido pelo apelido de Barbie. Para lidar com remessas cada vez maiores, os irmãos criaram uma rede com dezenas de transportadores responsáveis por distribuir a mercadoria para compradores em quase todo o país. Eles utilizavam diferentes esquemas de pagamento. Se comprassem à vista, o preço do quilo da coca ficava em $14 mil. No entanto, também possuíam um sistema especial que lhes permitia receber a mercadoria primeiro e pagar depois, mas
Nesse caso, o valor subia para 16 mil dólares por quilo. Independente do método de pagamento, os Flannery sempre recebiam coca pura, que era enviada para seus laboratórios clandestinos. No início, a produção se concentrava em Detroit, mas, com o tempo, se expandiu para Atlanta. Esses laboratórios estavam espalhados por diferentes locais estratégicos: uma casa luxuosa em um bairro nobre de Detroit, um apartamento discreto nos arredores da cidade e, o principal de todos, um laboratório conhecido como Casa Branca, onde grande parte do pó era processado antes de ser distribuído. Essa casa era uma mansão luxuosa em Atlanta, escolhida a dedo por Mitch. Nas mãos dos trabalhadores do laboratório havia um bloco de 1 quilo da mercadoria. Esse bloco era dividido em 8 partes iguais de 125 gramas cada. Em seguida, diversos reagentes químicos eram adicionados a 125 gramas, e toda a substância era enviada diretamente para um processador, onde era misturada de forma minuciosa. O pó resultante era cuidadosamente recolhido e colocado em um novo molde. Uma prensa hidráulica de 5 toneladas compactava a mistura em um novo bloco. Dessa forma, 7 blocos do produto original, após todas as manipulações, se transformavam em 8 blocos refinados. Cada um deles continha a substância com uma pureza de quase 90%. O volume total processado nos laboratórios dos irmãos Flannery chegava a centenas de quilos por mês. Fazendo os cálculos, cada tonelada gerava aproximadamente 150 quilos adicionais. Cada quilo era vendido pelos irmãos com um lucro de 3 mil dólares. Somando todos os ganhos dos Flannerys, o valor chegava a cerca de 5 milhões de dólares a cada 1.000 quilos processados. A distribuição da mercadoria era feita por meio de diversos tipos de veículos. Carros, vans e até limusines eram utilizados no transporte. Uma única limusine podia carregar até 200 quilos da mercadoria. Para isso, os veículos eram equipados com compartimentos secretos, especialmente projetados e isolados do ar. Por exemplo, nas limusines Navigator, para acessar o compartimento secreto, era necessário pressionar simultaneamente o freio de emergência e o botão de abertura do teto solar. Essas combinações eram conhecidas apenas por um seleto e confiável grupo de motoristas. Os motoristas eram muito bem pagos. Dependendo da duração da viagem, o valor recebido por trajeto variava entre 8 mil e 25 mil dólares. Além de transportar os carregamentos da Califórnia para os laboratórios, eles também distribuíam o produto já processado para diversas regiões dos Estados Unidos, incluindo Nova York, Missouri, Flórida, Alabama e outros estados. Na viagem de volta, os mesmos motoristas transportavam dinheiro. Mesmo que uma limusine carregada pudesse levar até 9 milhões de dólares em espécie, esses trajetos eram considerados de menor risco, e por isso, o pagamento era bem mais modesto, em torno de 1.000 dólares por viagem. Todos os mercados tinham algo em comum. Os irmãos só vendiam sua mercadoria para grandes distribuidores de confiança, que depois repassavam o produto para os vendedores locais nas ruas. Em outras palavras, a organização dos irmãos Flannery operava principalmente no atacado, abastecendo varejistas ou pequenos distribuidores. As evidências de que os irmãos possuíam uma rede própria de varejo são escassas. Caso existisse, sua influência não passava de Detroit e Atlanta. Gerenciar uma rede desse porte não era uma tarefa simples, mas os irmãos se mostraram verdadeiros estrategistas. Eles decidiram abandonar a abordagem de seus antecessores, como a organização Supreme Team, e seguir um caminho próprio para expandir seus negócios. A organização Supreme Team era liderada por Kenneth McGriff, um nativo do Queens, Nova York, lembrado por sua animalidade. Os irmãos Flannery, por outro lado, operavam mais como empresários de uma grande corporação, onde Mitch se destacava como um líder carismático, um verdadeiro padrinho respeitado por todos. Os trabalhos mais delicados ficavam a cargo de seu braço direito em St. Louis, Chad Brown, conhecido como Jabbo. O apelido vinha de Junior Boss, e ele era famoso por sua atenção aos detalhes, sendo capaz de perceber até mesmo a falta de algumas centenas de dólares em meio a milhares. Quando Mitch estava fora da cidade, era Jabbo quem assumia o comando das operações em Atlanta, garantindo que tudo funcionasse sem falhas. O
próprio Mitch tentava se manter afastado da mercadoria. Ele não manipulava os produtos, não lidava com dinheiro e nunca dava ordens diretas. Essa era a função de Jebo. Muitos dos membros de nível inferior da organização só tinham a chance de vê-lo nas festas luxuosas que ele promovia. Além de Jebo, o grupo comandado por Mitch também incluía Martes Tito, Berth e Fleming Hill Daniels. Diferente de Mitch, seu irmão Terry estava diretamente envolvido no manuseio e distribuição da mercadoria. Ele podia ser encontrado nos laboratórios e frequentemente viajava para outros estados para se reunir com os transportadores. Mas, por trás dessa fachada de trabalhador incansável, escondia-se um manipulador estratégico. Terry tinha o hábito de oferecer a motoristas novatos da organização carros mais caros e equipados, criando um senso de lealdade e comprometimento com seus negócios. Depois que o novato aceitava a oferta com entusiasmo, Terry o obrigava a pagar pelo carro, descontando parcelas mensais de seus ganhos com as viagens. O braço direito de Terry era Eric Slim Bivens, a quem ele presenteava com itens luxuosos, incluindo um Bentley avaliado em $200 mil. A equipe de Terry também contava com Derek Chiptooth Piggs, que supervisionava os negócios em Atlanta, William Turner, um dos responsáveis pelo processamento da mercadoria vinda do México, e Marlin Welch, filho da esposa de Terry, de um casamento anterior. Outro nome de confiança, embora não fizesse parte do círculo mais íntimo, era Jerry J. Rock Davis. O já mencionado J. Rock foi o responsável por apresentar os irmãos Flannery a William Doc Marshall, que mais tarde se tornaria um dos parceiros mais importantes da organização. William era um homem elegante, sempre bem vestido, e aos 30 anos já era pai de 12 filhos. Ele atuava como um corretor de automóveis de luxo e era dono da empresa Exquisite Empire. Um de seus maiores talentos como vendedor era encontrar laranjas cujos nomes eram usados para formalizar a compra de veículos, garantindo discrição e segurança nas transações. Quando Terry Flannery perguntou a J. Rock se conhecia alguém que pudesse ajudá-lo a adquirir um carro, a resposta foi imediata. Ele tinha a pessoa certa. Intrigado com as histórias sobre William, Terry decidiu conhecê-lo pessoalmente. Durante a reunião, Terry não escondeu seus verdadeiros interesses e foi direto ao ponto. Ele não precisava apenas de um carro, mas sim de uma frota inteira. Ao perguntar se poderia contar com a colaboração exclusiva de William, recebeu um sim como resposta. Se William ainda tinha alguma dúvida sobre a seriedade de Terry, elas desapareceram no momento em que Flannery mostrou algumas fotos suas ao lado de Puff Diddy, deixando claro seu status e conexões. William logo começou a comprar carros não apenas para Terry, mas também para a equipe de Mitch. Com o passar dos anos, sua relação com os irmãos Flannery se tornou ainda mais envolvente. Além de vender automóveis, ele passou a transportar mercadorias ilícitas. Certo dia, quando precisou interromper temporariamente seu negócio oficial, um de seus carros foi parado pela polícia e dentro dele foram encontrados 12 quilos da substância. A partir desse momento, ele assumiu um novo papel dentro da organização, tornou-se o chefe financeiro dos irmãos. Nessa posição, Doc revelou todo o seu talento. Ele era habilidoso com números e documentos, controlando minuciosamente os gastos e investimentos do grupo. Formado em contabilidade, William encontrou diversas formas de lavar dezenas de milhões de dólares por meio de suas conexões influentes. Além disso, passou a vender o produto diretamente para distribuidores locais, movimentando entre 20 e 30 quilos por mês. Dentro da organização, as regras eram claras. Ninguém de fora poderia saber de sua existência, e se algum membro fosse preso, deveria permanecer em silêncio absoluto. Os irmãos condenavam o uso desnecessário da violência, pois isso atraía a atenção indesejada. Acima de tudo, Mitch valorizava a lealdade pessoal. Muitos jovens integrantes, em um esforço para demonstrar sua fidelidade, tatuavam o nome do grupo, BMF. O rapper Young Jeezy, que tinha uma relação próxima com os irmãos Flannery, mais tarde nomearia uma de suas músicas com frases icônicas dos irmãos. Mitch sempre teve um grande interesse pela história da máfia organizada. Ele era especialmente fascinado pelas trajetórias de Meyer Lansky e Lucky Luciano, cujas histórias você pode conferir em outros vídeos do nosso canal.
Demetrius tinha a obsessão de criar uma família mafiosa negra que seguisse o modelo das poderosas famílias italianas. De certa forma, ele conseguiu transformar esse sonho em realidade. Em 1996, no auge da organização, a BMF contava com 24 filiais espalhadas pelos Estados Unidos. Eles tinham escritórios em cidades como Los Angeles, Nova York, St. Louis, Louisville, Memphis e Dallas. No entanto, o centro de inteligência e as principais operações da organização ainda estavam baseados em Detroit e Atlanta. Era nesses locais que a mercadoria chegava da Califórnia e, em seguida, era distribuída pelo país. O mais impressionante é que a conquista desse gigantesco mercado foi feita sem o uso da força. Com um fluxo contínuo de mercadoria, os irmãos Flannery podiam oferecer preços mais baixos do que seus concorrentes. Antes da chegada de Mitch a Atlanta, o controle do tráfico de substâncias ilícitas na cidade estava nas mãos da gangue Miami Boys. Porém, no início dos anos 90, essa organização foi desmontada pelas autoridades, deixando um enorme mercado sem liderança. Com isso, os distribuidores locais passaram a adquirir a mercadoria de diferentes fornecedores, o que gerou conflitos constantes por territórios e preços. Em meio ao caos das ruas de Atlanta, os irmãos adotaram uma abordagem empresarial. Em vez de impor seu domínio pela força, como os Miami Boys faziam, eles se reuniram com os principais distribuidores da cidade e fizeram uma proposta simples e lucrativa. Venderiam o quilo da mercadoria por $17 mil, um preço mais competitivo do que o oferecido pelos fornecedores locais. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos irmãos Flannery era a legalização do dinheiro obtido com suas atividades. No início, eles não possuíam nenhuma fonte de renda oficial e também não declaravam impostos. Terry Flannery elaborou um plano para resolver essa questão. Um dos distribuidores de sua equipe conhecia o dono de uma loja de conveniência. A pedido de Terry, esse comerciante separava bilhetes de loteria premiados, geralmente com valores entre $5 mil e $75 mil. Terry então comprava esses bilhetes por um valor um pouco maior do que o prêmio real. Por exemplo, para um bilhete vencedor de $5 mil, ele pagava $5.250. Os bilhetes eram resgatados por sua esposa ou familiares, principalmente sua mãe. Ao longo de alguns anos, cada uma dessas pessoas recebeu entre $30 mil e $100 mil anuais em ganhos legítimos. Como as autoridades fiscais tratavam prêmios de loteria como renda oficial, esse esquema funcionava sem levantar suspeitas. Com o tempo, a BMF chegou a ter pessoas cuja única função era comprar bilhetes premiados. Os irmãos usavam esse dinheiro para adquirir carros e joias, mas o esquema da loteria não era suficiente para lavar toda a fortuna que acumulavam. Com a ajuda de Doc, eles começaram a transferir dinheiro para contas bancárias de conhecidos que tinham empregos legais e ficha limpa. A partir dessas contas, pagavam por imóveis e cobriam os custos da gravadora de Mitch, além das despesas com sua revista de hip-hop. Parte dos lucros também foi investida na criação de negócios legítimos, não apenas como uma estratégia de lavagem de dinheiro, mas também para oferecer empregos formais a membros da organização. Atlanta chamou a atenção dos irmãos por mais do que apenas os benefícios para os negócios. A verdade é que, a partir do final dos anos 90, a cidade começou a ganhar destaque rapidamente na cena do hip-hop. A metade da década foi marcada pelo surgimento de novas gravadoras independentes, o que facilitou a distribuição da música para o público. Com a cultura das mixtapes, o rap ganhou uma nova dinâmica, permitindo que os artistas respondessem a provocações e rivalidades em questão de dias, ao invés dos meses que os grandes estúdios costumavam levar para produzir um álbum. Demetrius observava todo esse movimento com interesse. Ele decidiu que a melhor forma de se estabelecer de maneira legítima seria através da indústria musical. Assim, no início dos anos 2000, começou a procurar artistas que ele considerava talentosos. Sua lógica era simples. Se um músico tivesse talento de verdade, ele conseguiria vender discos o suficiente para não apenas validar a renda da gravadora, mas também se tornar uma estrela do hip-hop. Demetrius chegou a participar de um videoclipe de rap, no qual interpretava um grande chefão do submundo. O clipe foi dirigido pelo renomado diretor Benny Boom,
e contou, além de Mitch, com participações de rappers famosos como Fabolous, E40 e o jovem artista Bleu Da Vinci, que fazia parte de sua gravadora. O vídeo teve cenas grandiosas, incluindo filmagens aéreas no centro de Atlanta, uma coreografia elaborada e uma lista de convidados especiais. No total, a produção custou cerca de $500 mil. Mitch tinha grandes expectativas para a música We Still Here, de Bleu Da Vinci, esperando que fosse o grande sucesso que impulsionaria sua gravadora, a BMF Entertainment. Por isso, ele não economizou na promoção do videoclipe. A faixa foi gravada no Patchwork Studios, em Atlanta, um estúdio famoso que já havia recebido ícones da música como Whitney Houston, Britney Spears e Snoop Dogg. Quando a música ficou pronta, Mitch organizou diversas festas para celebrar seu lançamento. Durante a primeira apresentação ao vivo de Bleu Da Vinci, o rapper Young Jeezy subiu ao palco com ele. No entanto, Mitch não pôde comparecer ao evento por um motivo sério. Ele estava em prisão domiciliar devido a um incidente ocorrido na porta do Chaos Club, algo que será abordado mais adiante. Mesmo assim, sua ausência foi lembrada pelos presentes, especialmente por J-Bo e Fleming Daniels, que vestiam camisetas com a frase Free Mitch em homenagem a ele. Mitch acreditava que quanto mais dinheiro investisse em seu projeto musical, mais rápido conquistaria reconhecimento na indústria do hip-hop e no competitivo mundo do entretenimento. No entanto, sua aposta em Bleu Da Vinci não trouxe o retorno esperado. Nem os carros luxuosos, nem os estúdios de última geração foram capazes de compensar a falta de talento. Bleu Da Vinci tentava se posicionar como um artista de rua, seguindo os passos de nomes como Ice Cube e Snoop Dogg, mas a verdade é que sua performance não convencia. Apesar de sua postura imponente, ele nunca conseguiu compor letras impactantes o suficiente para se destacar entre os grandes do gênero. Bleu Da Vinci pode ser considerado uma caricatura de um artista de hip-hop, alguém que não possuía o dom raro da escrita poética, nem a autenticidade crua que fazia a diferença no cenário musical. Diferente dele, Young Jeezy tinha essas qualidades. Nascido em Macon, Geórgia, ele se mudou para Atlanta aos 20 anos, sem muito dinheiro ou conexões, mas conseguiu se inserir na cena local do rap. Foi nessa jornada que conheceu um gangster chamado O-Dog, que mais tarde o apresentou a Mitch. Flenory gostava de Jeezy e fez questão de ajudá-lo. Pagava DJs de boates locais para tocarem suas faixas inéditas e ainda emprestava carros e joias para a gravação de videoclipes. No entanto, Young Jeezy nunca chegou a fazer parte oficial da BMF Entertainment. Quando Mitch lançou sua gravadora no início de 2004, Jay-Z já tinha 26 anos e estava focado em seu próprio caminho. Ele comandava sua própria empresa e vendia suas mixtapes aos milhares, conquistando seu espaço de forma independente. E apenas um ano depois, em 2005, Young Jeezy alcançou seu tão desejado objetivo ao assinar contrato com a gravadora Def Jam Recordings. No primeiro videoclipe de Jeezy, sob esse selo, é possível ver praticamente toda a alta cúpula da BMF. Mitch, Flenory e J-Bo estão entre os convidados de uma festa que, segundo a letra da música, foi organizada pelo próprio Jeezy. Curiosamente, ao comparar esse clipe com os trabalhos de Bleu Da Vinci, críticos apontaram que as produções da BMF Entertainment pareciam mais refinadas e profissionalmente executadas. No entanto, o tempo colocou as coisas em perspectiva. Até 2024, o videoclipe de Young Jeezy acumulou quase 2 milhões de visualizações no YouTube. Já o clipe de Bleu Da Vinci, que custou cerca de $500 mil para Mitch e sua equipe, alcançou apenas 78 mil visualizações. O comentário mais popular no vídeo resume bem a situação. Nem todo o dinheiro do mundo não teria salvo a carreira desse cara. No entanto, Mitch nunca perdia a oportunidade de lembrar ao público de sua presença. Para isso, ele espalhou anúncios de sua gravadora em vários outdoors, ao longo da rodovia que ligava Atlanta a Detroit. A inspiração veio do filme Scarface. No filme, Tony Montana olha para o céu de Miami e vê um dirigível com a frase "O mundo é seu", brilhando ao lado. Mitch queria causar o mesmo impacto, então fez com que os moradores de Atlanta vissem a mensagem: "O mundo pertence à BMF". Alguns historiadores da BMF consideram esse momento um divisor de águas.
Até então, as autoridades não levavam a sério os boatos sobre um grande grupo operando bem debaixo de seus narizes. Mas essa jogada ousada chamou a atenção de vez. Rumores indicam que alguns desses outdoors eram visíveis até mesmo das janelas do escritório da DEA. A partir dali, os irmãos Flenory passaram a ser observados com muito mais seriedade. No entanto, essa narrativa não é totalmente precisa. A DEA diz que já tinha Mitch no radar desde o início dos anos 90, mas, por muito tempo, os federais não tinham informações concretas sobre ele. Os investigadores sabiam que os irmãos Flenory cresceram nos subúrbios pobres do sudoeste de Detroit, o que levantava suspeitas sobre possíveis conexões com contrabandistas locais. A maioria desses gangsters pertencia a um grupo chamado Puritan Ave Boys, ou PA Boys. As autoridades conseguiram permissão para grampear as ligações de alguns membros da gangue. Escutas telefônicas e informações de informantes revelaram que, embora os irmãos Flenory não fossem integrantes do grupo, eles tinham sua própria rede de distribuição. Foi então que os agentes passaram a investigar mais a fundo a queda de Dennis Kingsley Walker. Um dos informantes aceitou usar um dispositivo de gravação escondido no corpo, na esperança de coletar provas suficientes para um processo. Em uma das gravações, um membro da BMF pode ser ouvido dizendo que Mitch teria sido o responsável pelo disparo que acabou com Walker. O irmão mais velho dos Flenory se tornou o principal suspeito da queda, mas foi aí que a investigação estagnou. Apesar de todos os esforços, as autoridades não conseguiram reunir provas suficientes para efetuar uma prisão. A queda aconteceu em 1997, pouco depois da chegada de Mitch a Atlanta. Na época, já havia outros ex-moradores de Detroit envolvidos no contrabando na cidade, incluindo um pequeno grupo liderado por Dennis Kingsley Walker. Walker havia se mudado para Atlanta alguns anos antes de Mitch e estava acompanhado de velhos conhecidos dos Flenory, os irmãos Valentino. No início, Walker não se envolveu em atividades ilícitas, mas com o tempo começou a vender pó e acabou sendo preso por agentes da DEA em 1994. Para reduzir sua pena, ele fez um acordo e entregou informações sobre seus comparsas. Como resultado, os irmãos Valentino foram condenados a 15 anos de prisão cada um, enquanto Walker recebeu apenas 3 anos de sentença. Walker foi libertado no dia 30 de outubro de 1997. No mesmo dia, ele compareceu a uma festa para comemorar sua soltura. Mais tarde, enquanto dirigia para casa, foi emboscado. Perto da saída da rodovia Interstate 85, um carro emparelhou ao lado do seu. A janela se abaixou e vários disparos foram efetuados. Walker foi de base no local. Quando os federais assumiram o caso, membros da BMF afirmaram que Mitch era o responsável pelo ato, mas ele nunca foi formalmente acusado. A teoria mais aceita é que Walker foi eliminado por ter cooperado com as autoridades. Cerca de um ano depois, a DEA recebeu informações de outro informante. Ele identificou Demetrius Flenory em uma das fotos apresentadas e revelou detalhes sobre seus hábitos. Segundo ele, Mitch sempre usava nomes falsos, não possuía uma carteira de motorista válida e carregava consigo 2 armas e uma grande quantia em dinheiro, apesar de não ter nenhuma ocupação oficial. O informante também afirmou que Mitch sabia que estava sendo monitorado pela DEA, mas não se preocupava, acreditando que os federais não tinham provas contra ele. Antes de encerrar seu depoimento, ele mencionou um membro dos PA Boys, Feldman T. Stuckey, que teria ligações com Mitch, um detalhe que reforçava as suspeitas sobre as atividades dos Flenory. No verão de 2001, a DEA descobriu que um homem chamado Demetrius Flenory estava morando em uma enorme mansão branca em um subúrbio de Atlanta chamado Litonia. O promotor assistente local, Jack Harvey, foi até o endereço e encontrou um estacionamento próximo à casa repleto de carros luxuosos. 1 ano e meio depois, os agentes receberam informações de um informante que havia gravado uma conversa. A gravação revelou que Mitch era o responsável pelo disparo contra Dennis Kingsley Walker. O informante trouxe 2 notícias importantes para as autoridades de uma só vez. Primeiro, Mitch estava voltando para Atlanta depois de um tempo afastado. Segundo, em comemoração ao seu aniversário, ele planejava dar uma grande festa em sua casa. Mitch havia ficado longe de Atlanta por vários anos.
e há poucas informações sobre onde ele esteve nesse período. Em 2003, ele retornou à cidade e rapidamente se tornou uma figura bem-vinda nos principais eventos e casas noturnas, com uma única exceção, o Clube K24. Matt foi proibido de frequentar o local após se envolver em uma briga com uma dançarina. Agora, sempre que aparecia nos clubes, Mitch estava cercado por um grupo de seguidores vestidos com camisetas pretas. Além disso, os membros de sua equipe usavam medalhões de diamantes em correntes de platina, que ele entregava apenas aos mais leais do grupo. No início, esses medalhões eram relativamente pequenos, medindo cerca de 2 por 3 centímetros. No entanto, conforme a influência da BMF crescia, o tamanho das joias também aumentava. Para a confecção dessas peças, os irmãos Flenory contrataram um dos melhores joalheiros de Nova York, Jacob Arabo, que já havia trabalhado para estrelas como Kanye West e David Beckham. Jacob era muito procurado por seu talento, e os irmãos Flenory, por sua vez, gostavam dele porque ele não se importava em ser pago em dinheiro vivo. No dia seguinte, o informante contou aos agentes que não apenas conseguiu entrar na festa, mas também teve acesso aos aposentos privados de Mitch. Lá, ele relatou ter visto uma pistola à vista no quarto principal. Os investigadores começaram a suspeitar que a mansão conhecida como Casa Branca poderia abrigar não apenas armas, mas também substâncias ilícitas. Ao verificarem os bancos de dados, descobriram que a casa estava registrada no nome de uma mulher chamada Tonisha Welch. Seu nome já havia aparecido em relatórios da DEA. Ela era esposa de Terry, o irmão mais novo de Mitch. O mesmo relatório indicava que Tonisha não morava em Atlanta, mas sim em Los Angeles, provavelmente junto com Terry. As evidências sugeriam que a casa registrada no nome da namorada de Terry era, na verdade, o local onde Mitch morava o tempo todo. Com essas informações, os agentes concluíram que tinham o suficiente para solicitar um mandado de busca para a mansão. Na solicitação, mencionaram o possível envolvimento de Mitch no caso de Walker, sua suposta ligação com Thelma Stuckey e até mesmo a pistola vista no quarto. No entanto, o juiz negou o pedido. A investigação, mais uma vez, ficou sem avanços. Na noite de 11 de novembro de 2003, nada parecia indicar problemas. Naquela noite, Mitch e sua equipe foram ao Club Caos para se divertir. Mesmo sendo uma segunda-feira, o local estava lotado, pois sediava uma noite de hip-hop, atraindo alguns dos artistas mais talentosos do estado. Naquela mesma noite, Anthony Jones, mais conhecido pelo apelido de Wolf, também estava no clube. Temos um vídeo exclusivo sobre ele em nosso canal. Wolf era conhecido por ter uma relação amigável com Demetrius Flenory, e existem fotos dos dois lado a lado, demonstrando essa conexão. No entanto, naquela noite, as coisas foram diferentes. Tudo começou quando Wolf avistou sua ex-namorada. Em estado de embriaguez, ele decidiu despejar tudo o que pensava sobre o relacionamento que tiveram. O problema é que, naquele momento, a garota estava acompanhada por membros da BMF, algo que não agradou Wolf. Irritado, ele mandou que ela se afastasse deles, e quando ela se recusou, ele a agarrou pelo pescoço. Toda a cena aconteceu diante de Mitch, que precisou intervir para separar a confusão. Wolf se afastou, mas, uma hora depois, tentou agredir sua ex-namorada novamente. Dessa vez, os seguranças do clube intervieram imediatamente, imobilizaram Wolf e o expulsaram do local. Enquanto isso, Mitch e seu grupo continuaram no bar, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, deixando para trás uma grande quantia de dinheiro. Do lado de fora, Wolf e seu amigo Lamon Rees-Gurdy esperavam por Mitch, próximo ao carro. Por volta das 4 da manhã, o clube começou a fechar. O dono, Brian Alt, estava contando os lucros da noite quando um dos funcionários correu até ele, apavorado, dizendo que algo havia acontecido no estacionamento. Ao sair apressado para verificar, Alt se deparou com Wolf e o corpo de Rees, que já não estava mais neste mundo. Logo, viaturas da polícia e uma ambulância chegaram ao local. Os paramédicos tentaram salvar Wolf, levando-o às pressas para o hospital, mas sua condição era séria demais. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e caiu poucos minutos após dar entrada na emergência. Enquanto a polícia vasculhava a cena em busca de pistas,
Os investigadores receberam uma informação crucial. Uma mulher havia ligado para a polícia, afirmando conhecer o nome do atirador. Segundo seu relato, ela viu um homem sacar uma pistola e disparar. Assustada, ela correu do estacionamento, mas ainda conseguiu ouvir vários outros tiros. De acordo com ela, o nome do atirador era Demetrius. Poucas horas depois, os detetives receberam outra pista. 2 jovens negros deram entrada em um hospital da região com ferimentos à bala. Um deles havia sido atingido na perna e o outro nas nádegas. Os policiais buscaram os 2 rapazes no hospital e os levaram para a delegacia, onde foram interrogados separadamente sobre seu possível envolvimento nas quedas no estacionamento do Club Caos. Os detidos eram Amin Bull Height, de 27 anos, e Demetrius Flannery. Após interrogar Height, que havia sido baleado na perna, a polícia decidiu não acusá-lo formalmente e o liberou pouco depois. Já Matt afirmou que não tinha qualquer ligação com as quedas e que foi atingido enquanto tentava fugir do estacionamento. Os investigadores perguntaram onde ele estava hospedado, ao que Flannery respondeu que passava a noite na casa da namorada. Ficou evidente que ele estava escondendo seu verdadeiro endereço, evitando que as autoridades vasculhassem sua residência. No entanto, com essa nova reviravolta, os agentes agora tinham uma chance muito maior de obter um mandado de busca. Com algumas informações adicionais anexadas à solicitação anterior, finalmente o juiz concedeu a tão esperada autorização. Mitch foi colocado em prisão domiciliar. A equipe de busca chegou à mansão de Mitch no dia 17 de novembro de 2003. O luxo do local era impressionante. A casa exibia uma decoração sofisticada, com mármore avaliado em cerca de $170 mil. Até mesmo os agentes, acostumados a investigações em locais extravagantes, ficaram surpresos com a quantidade de móveis caros. No entanto, o que mais chamou a atenção deles foram os quadros pendurados nas paredes. Entre as imagens expostas, havia retratos de John Gotti, Tupac Shakur e Notorious Big. Já as paredes do quarto principal estavam decoradas com várias fotos de um personagem icônico do cinema, Tony Montana. No entanto, essas imagens não poderiam ser consideradas provas. Nos quartos de hóspedes foram encontradas 2 pistolas, diversos pingentes de ouro formando as letras BMF e um caderno vermelho. Foi esse caderno que acabou se tornando a peça-chave para os investigadores. Como resultado de anos de trabalho, o caderno estava repleto de anotações quase indecifráveis, relacionadas ao pagamento de diversas despesas. Havia colunas com títulos como passagens aéreas, dívidas de carros, dinheiro pago, celulares e outros itens. Segundo os agentes, todas essas anotações estavam ligadas ao contrabando de substâncias ilícitas. O agente da DEA, Brian Burns, analisou cuidadosamente o conteúdo do caderno, prestando atenção nos nomes e apelidos mencionados. Alguns lhe eram familiares, como Doc Marshall. Meses antes da operação na mansão de Demetrius Flannery, Burns estava trabalhando disfarçado para tentar se infiltrar no grupo de Marshall. O trabalho era difícil e não dava resultados, mas um acontecimento inesperado mudou o rumo da investigação. Na noite de 7 de setembro de 2003, William Marshall ligou para a emergência para relatar que havia acabado de atirar em um invasor dentro de sua casa. A polícia chegou rapidamente ao local e, além do corpo do intruso, encontrou algo peculiar na residência: um cofre do tamanho de um cômodo inteiro. Naquele momento, o cofre estava vazio, mas ao lado do corpo havia impressionantes $450 mil em dinheiro. Marshall não conseguiu explicar aos policiais a origem dessa quantia. Aproveitando a oportunidade, Burns conseguiu um mandado de busca e retornou à casa de Marshall no dia seguinte. Durante a operação, os investigadores apreenderam várias caixas contendo documentos detalhados, incluindo listas com nomes e números de telefone de funcionários de uma empresa chamada Exquisite, além de registros de veículos utilizados para transportar dinheiro até gangsters, cujos apelidos haviam sido cuidadosamente anotados por Marshall. Agora, na Casa Branca, Burns percebeu que os mesmos nomes encontrados no caderno vermelho de Mitch Flannery também apareciam nos registros da Exquisite. Além disso,
Vários dos carros e celulares listados estavam registrados em nome dos funcionários da empresa. A ligação entre a Exquisite e os irmãos Flannery era evidente. Os investigadores descobriram ainda que os números de telefone registrados no caderno de Mitch eram usados para chamadas frequentes para Detroit, onde os agentes da DEA já monitoravam diversas linhas telefônicas. Ao mesmo tempo, a polícia de Detroit reunia provas contra um grupo conhecido como Puritan Ave Boys, e essa informação foi crucial. 3 dias após a busca na Casa Branca, 8 membros dos PA Boys, incluindo seus líderes Reginald Dancy e Damon Brantley, foram indiciados por contrabando. Embora os irmãos Flannery não pudessem ser diretamente ligados à investigação, sua conexão com os PA Boys convenceu os agentes da DEA de que eles eram figuras-chave no comércio ilícito. Uma foto conjunta de Demetrius Flannery e Brantley, encontrada em um dos quartos, apenas confirmou as suspeitas dos investigadores. A busca na Casa Branca superou as expectativas da polícia, mas não foi encontrada nenhuma evidência que ligasse o irmão mais velho dos Flannery às quedas próximas ao Clube Caos. Os peritos em balística determinaram que nenhuma das 3 pistolas apreendidas na casa havia sido usada no delito. 2 semanas após a operação, Demetrius foi solto sob fiança. O caso de queda estava desmoronando. A pistola não foi encontrada, e a principal testemunha da acusação, uma mulher que estava ao telefone com os policiais no momento do delito, recusou-se a revelar sua identidade por medo de represálias. O advogado de Demetrius argumentou que seu cliente não era o culpado, mas sim o alvo. Segundo sua versão, Flannery estava saindo do clube quando foi alvo de disparos e precisou fugir às pressas, o que foi confirmado por um ferimento que ele sofreu na região do quadril. Com isso, a investigação da eliminação ficou paralisada, mas os problemas dos irmãos Flannery estavam longe de acabar. Na primavera de 2004, uma nova onda de complicações atingiu os irmãos. No final de março, em uma estrada de St. Louis, agentes da DEA pararam uma limusine Lincoln, um carro que já havia sido mencionado em registros apreendidos 4 meses antes na Casa Branca. O motorista, Jabari Hayes, também era um nome que aparecia nos mesmos documentos de Mitch Flannery. Os agentes utilizaram um cão farejador para inspecionar o interior do veículo e, em um compartimento secreto atrás do banco traseiro, encontraram pilhas de notas de $100, totalizando mais de $500 mil. Jabari conseguiu escapar de problemas mais graves ao alegar que estava apenas transportando o carro a pedido de um amigo e que nunca havia visto aquele dinheiro antes. O simples fato de carregar uma grande quantia em dinheiro, embora suspeito, não configurava nenhum delito, então ele foi liberado. Poucos dias depois, no Missouri, a polícia prendeu 2 homens, Christopher Pig Triplett e Calvin Playboy Sparks. Eles estavam em um Volvo C70, veículo cujo registro também havia sido encontrado na Casa Branca. Além disso, seus apelidos estavam entre os 34 nomes listados no caderno vermelho de Demetrius Flannery. Dentro do carro, a polícia encontrou aproximadamente 9 quilos de pó. No dia 11 de abril de 2004, a patrulha rodoviária do Missouri parou uma van por conta de uma infração de trânsito menor. O motorista era Jabari Hayes, o mesmo que havia sido abordado semanas antes. Desta vez, ele apresentou aos policiais uma carteira de motorista emitida em nome de Kenneth Torrey Collins, um documento que ele havia conseguido apenas 2 semanas antes. Pouco tempo depois, Jabari foi parado novamente enquanto dirigia outro carro. Como o veículo não possuía placas da Geórgia nem do Texas, os policiais perguntaram onde ele o havia conseguido. Ele respondeu que o havia alugado em Orlando. No entanto, quando questionado sobre o motivo de carregar 3 celulares de trabalho no porta-luvas, ele ficou sem resposta. Tentou transformar a situação em uma piada, dizendo que era para que suas namoradas não descobrissem umas às outras. Os policiais foram diretos e perguntaram se ele estava transportando algo ilegal no carro. Jabari negou, mas, sentado no banco traseiro da viatura, percebeu que desta vez não escaparia tão facilmente. Um cão farejador foi acionado e, ao redor da van, começou a latir insistentemente. Poucos minutos depois,
Os agentes abriram o veículo e encontraram 3 malas contendo mais de 100 quilos de coca. Durante o interrogatório, Jabari afirmou que não sabia como aquelas malas haviam parado em seu veículo. No entanto, as investigações revelaram que a van pertencia a Orlando Exotic Car Rentals, empresa de Mark Swift Whaley, um homem que forneceu aos irmãos Flannery pelo menos uma dúzia de veículos, incluindo a Lamborghini prateada, um dos favoritos de Mitch. Esses contratempos com os entregadores estavam longe de ser os primeiros na história do grupo. Para os irmãos Flannery, esses incidentes eram apenas parte do negócio, mas o fato de 3 integrantes terem sido presos em tão pouco tempo era preocupante. Eles tinham certeza de que Jabari não abriria a boca durante os interrogatórios, mas não podiam dizer o mesmo sobre Pig e Playboy. A situação ficou ainda mais tensa quando parentes de Playboy começaram a suspeitar de Pig. Em uma ligação com Terry, o irmão de Playboy, Melvin, disse que, durante a audiência preliminar, Pig evitou olhar para ele e não parecia muito empenhado em se defender das acusações da promotoria. Terry tentou tranquilizá-lo, afirmando que Pig era um cara confiável e que, além disso, o advogado que o representava no tribunal nunca havia trabalhado com testemunhas do governo. Para garantir que Melvin ficasse mais calmo, Terry passou o telefone para seu irmão mais velho. Melvin nunca tinha falado com Demetrius Flannery antes, e se tivesse, perceberia algo estranho. A voz do outro lado da linha era diferente. A verdade era que, naquele momento, Mitch e Terry mal se falavam, e quem estava no telefone com Melvin era, na realidade, Eric Slim Bivens, um dos principais aliados de Terry. Esse era um dos truques que Terry usava para manter a aparência de que ainda tinha o controle da situação. A relação entre os irmãos já estava longe de ser ideal. Terry acreditava que o estilo de vida extravagante de Mitch e suas atitudes impulsivas, como disparar tiros na frente de uma boate, colocavam todo o grupo em risco. Festas em clubes, outdoors espalhados pela cidade, participação em videoclipes, tudo isso irritava Terry, que preferia discrição e evitava chamar atenção desnecessária. Informantes da polícia revelaram que, em conversas privadas, Terry culpava Mitch por todos os problemas da organização. No entanto, Terry também não estava isento de falhas. Meses antes, um juiz autorizou a interceptação de vários números de telefone ligados a uma das operações do grupo em St. Louis. Durante as investigações, os agentes descobriram que um desses números fazia chamadas frequentes para um telefone com código de área de Detroit. Esse número pertencia a um velho conhecido de Terry e Mitch, Benjamin Blanco Johnson, que já trabalhava com os irmãos desde os tempos em que viviam em Detroit. Ao monitorar as ligações de Johnson, os agentes conseguiram interceptar uma conversa com Terry Flannery. Embora ele nunca mencionasse diretamente o contrabando, os investigadores conseguiram decifrar o funcionamento interno do grupo. O mais jovem dos irmãos Flannery usava códigos que qualquer pessoa de fora poderia entender, se prestasse atenção. Durante as conversas telefônicas, Terry se referia à substância como calças. Eles também criaram apelidos para algumas cidades. Por exemplo, chamavam Atlanta de Amir e usavam a expressão pegar o correio para se referir a movimentações de dinheiro. As chamadas telefônicas, que estavam sendo gravadas, revelaram momentos em que Terry tranquilizava a família dos associados e até se gabava de comprar um Bentley novinho de $200 mil ou gastar $50 mil em ingressos para assistir ao seu time favorito, os Lakers, no draft da NBA. Mas a informação mais valiosa para os investigadores estava relacionada a Mitch. A polícia finalmente entendeu por que não conseguia interceptar nenhuma ligação do irmão mais velho de Terry, nem mesmo as mais curtas. Sempre que alguém mencionava Mitch durante uma conversa, Terry não hesitava em dar sua opinião. Maluco era uma das formas mais leves com que ele se referia ao irmão. A ruptura definitiva entre os dois aconteceu no inverno de 2004. Diferente do seu estilo discreto, Terry decidiu comemorar seu aniversário de 34 anos em Las Vegas, alugando um salão enorme no cassino Caesars Palace. Representantes do grupo de várias partes do país compareceram à festa, e as equipes tanto de Terry quanto de seu irmão estavam presentes em peso. Mas um convidado não apareceu: Demetrius. Matt,
alegou que estava lidando com negócios urgentes em Atlanta e não pôde comparecer. No entanto, ele não deixaria de dar os parabéns ao irmão e decidiu fazer isso de forma grandiosa. Sua homenagem veio por transmissão ao vivo, via satélite, e durou mais de 1 hora. Mas, em vez de parecer uma mensagem de aniversário, a transmissão mais parecia uma grande propaganda da BMF Entertainment. Terry teve a impressão de que seu irmão havia roubado sua festa. Todos os integrantes da equipe de Terry que estavam no evento chegaram à mesma conclusão. Mitch fez aquilo de propósito, primeiro fazendo todos esperarem pela ligação e depois monopolizando toda a atenção. O clima da festa desmoronou. A tensão entre os grupos de Terry e Demetrius aumentou tanto que, no final da noite, um confronto quase aconteceu. O pior foi evitado e os integrantes da gangue se dispersaram para seus quartos de hotel. Mas naquele momento, Terry tirou suas próprias conclusões sobre o que precisava fazer dali para frente. Mitch finalmente saiu da prisão domiciliar e a primeira coisa que decidiu fazer foi comemorar seu aniversário de 36 anos em grande estilo. Para isso, ele alugou um enorme clube nos arredores de Atlanta, com uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados. O pátio do clube foi decorado com seu nome em enormes letras de neon, e o emblema da BMF Entertainment foi esculpido em um gigantesco bloco de gelo. Matt queria recriar uma cena do seu filme favorito, Scarface, onde Tony Montana leva seus convidados para o quintal para exibir seus animais exóticos. Para tornar isso realidade, ele pagou centenas de milhares de dólares ao zoológico local, que levou tigres e leões para o evento, mantendo-os em áreas controladas dentro do clube por 1 noite. Enquanto Mitch continuava investindo pesado na sua gravadora, Terry observava esse estilo de vida extravagante com os dentes cerrados. A tensão entre os irmãos só aumentava. Na noite de 24 de julho de 2004, Mitch quase se envolveu em mais uma confusão. Alguns membros de sua equipe entraram em conflito com outros frequentadores da boate Velvet Room. No auge da noite, vários integrantes da BMF, incluindo Fleming Daniels, decidiram sair do local e seguir para outro clube. O grupo entrou em uma frota de carros luxuosos que estavam estacionados na frente da boate. Mas, ao tentar sair da calçada com seu Porsche, Fleming acabou atingindo acidentalmente um jovem chamado Rashana Bill Drummond, conhecido como Prince. Prince bateu com a palma da mão no capô do carro, gritando, depois de quase ser atropelado. Em segundos, vários homens saíram do veículo, incluindo o motorista. Todos seguravam garrafas de champanhe de cristal já pela metade. Sem pensar 2 vezes, partiram para cima de Prince, o derrubaram e o espancaram brutalmente. Em seguida, fizeram o mesmo com os amigos dele, que tentaram defendê-lo. Mas para Daniels, aquilo ainda não era o suficiente. Ele foi até o porta-luvas do carro, pegou sua Glock calibre .40 e cuspiu bala contra Rashawn Bell, que já estava caído no chão, inconsciente. Mitch não teve qualquer envolvimento no conflito. Ciente de seus problemas com a lei, seus próprios aliados o retiraram imediatamente do local. Quando os tiros foram disparados, a polícia foi acionada e, ao chegar à cena do crime, encontrou 2 celulares entre as evidências. Um deles parecia pertencer a Duran D. Schott Hall, que já estava nos registros da DEA como membro da BMF. Uma ambulância chegou e levou as vítimas para o hospital. Rashawn Bell não resistiu e já estava sem vida quando os paramédicos chegaram. Seu amigo entrou em coma e só conseguiu despertar 8 dias depois. Nenhum dos envolvidos quis cooperar com as autoridades. O medo dos irmãos Flenory era maior do que qualquer promessa de proteção policial. Aqueles outdoors da BMF que mencionamos antes realmente irritaram as autoridades, especialmente o promotor assistente do condado de Fulton, Rand Teehee. Ele foi um dos primeiros a investigar os irmãos Flenory, mas seus superiores simplesmente não acreditavam que uma organização desse porte existia e operava com tanto sucesso em Atlanta. Rand Teehee e Bryant Burns tinham uma noção do tamanho da operação da BMF e elaboraram um plano: pegar um dos membros em flagrante e transformá-lo em informante. Eles estavam convencidos de que, se conseguissem rastrear o caminho de cada carga de substância ilícita que circulava na cidade, isso inevitavelmente os levaria até Mitch e Terry.
Mas essa missão não seria nada fácil. Por anos, a polícia fez inúmeras especulações sobre o envolvimento da BMF no contrabando, mas nunca conseguiu provas concretas. Os próprios distribuidores, mesmo aqueles mais próximos dos irmãos, sabiam do risco de ter suas ligações grampeadas e tomavam precauções. Eles usavam gírias específicas para se comunicar, adquiriam celulares registrados em nomes de terceiros e descartavam os aparelhos ao menor sinal de vigilância. Se, por acaso, um deles fosse preso com coca, os demais ficavam sabendo rapidamente e evitavam qualquer contato. Assim, mesmo que um detido aceitasse colaborar com as autoridades, sua utilidade como informante era praticamente nula. No verão de 2004, as autoridades finalmente encontraram a pista de um homem que poderia levá-los até os irmãos Flenory, Rafael Smurf Allison, um contrabandista de crack de rua. Os agentes já o monitoravam desde 2001, acompanhando cada um de seus passos. Em julho de 2004, conseguiram infiltrar um informante que conquistou a confiança de Rafael, comprando o crack dele várias vezes. Ansioso para não perder um cliente tão lucrativo, Smurf chegou a fornecer seu número de telefone ao informante para que ele pudesse fazer pedidos sempre que quisesse. Os investigadores também já tinham uma suspeita de quem poderia ser o fornecedor de Rafael. A equipe de vigilância seguiu o traficante enquanto ele reabastecia seu estoque. Em um posto de gasolina, os agentes observaram Smurf recebendo um pacote de um homem que chegou dirigindo um Pontiac marrom. Mais tarde, descobriram que o veículo pertencia a uma mulher chamada Carmela Hoskins. Com essa informação, conseguiram autorização para grampear o telefone de Rafael. Agora, o objetivo era claro: fazer com que o informante realizasse uma compra maior de crack diretamente com Smurf, gravasse a ligação do gangster para o fornecedor e obtivesse seu número de telefone. O plano foi colocado em ação. O informante se encontrou com Smurf e perguntou se poderia comprar 4 quilos de crack de uma só vez. Rafael não tinha essa quantidade no momento e, sem hesitar, ligou para seu fornecedor. Os agentes finalmente conseguiram o número tão esperado que, para sua surpresa, estava registrado no nome da mesma mulher dona do Pontiac. Dias depois, os investigadores ouviram através das escutas que Rafael iria até a casa de seu fornecedor para uma reunião. A equipe de vigilância seguiu seu carro discretamente e conseguiu localizar o endereço exato do suspeito. Ficou comprovado que Rafael estava recebendo mercadorias ilícitas de Carmela Hoskins, esposa de DeCarlo. O juiz distrital autorizou a interceptação telefônica do número dele também. Assim que os agentes começaram a monitorar suas ligações, perceberam o quanto ele falava abertamente sobre seus negócios. Em uma das conversas, Hoskins reclamou da qualidade do material que havia recebido em uma remessa recente. 2 dias depois, os agentes descobriram que ele estava prestes a negociar um carregamento de grande porte. A equipe rastreou os compradores e conseguiu apreender 7 quilos da substância ilícita com eles. Com essa evidência, os investigadores tinham motivos suficientes para prender não apenas Hoskins, mas também seu fornecedor. Após a prisão de 3 de seus clientes, DeCarlo resolveu se manter discreto por um tempo. Ele até trocou de número, mas os agentes conseguiram interceptar uma ligação na qual a operadora fornecia seu novo contato para Hoskins. Com isso, as autoridades continuaram a monitorá-lo. DeCarlo estava inquieto e tentava entender como seus contatos estavam sendo interceptados. Em uma das conversas telefônicas, chegou a cogitar se livrar do aparelho, mas nunca chegou a fazê-lo. Aos poucos, Hoskins relaxou e, no outono de 2004, entrou em contato com um de seus fornecedores, Keith Patterson, para negociar a compra de uma remessa significativa. Durante a conversa, usaram um código para se referir ao produto, mas os agentes entenderam imediatamente o significado. Poucos dias depois, começaram a monitorar também o celular de Keith. O plano era prender os dois no momento exato da transação e tentar convencê-los a colaborar com as autoridades. No início de outubro de 2004, os agentes conseguiram identificar o local onde aconteceria a negociação. Eles se dividiram em 2 equipes. Uma seguiu Keith Patterson, enquanto a outra acompanhou DeCarlo. O resultado da operação superou todas as expectativas. No carro de Keith, que foi parado na rodovia, encontraram 4 quilos da substância ilegal.
Já no quarto onde Patterson esperava por Hoskins, apreenderam mais 6 quilos, além de 30 quilos de outro material ilícito. DiCarlo e Patterson foram detidos na mesma noite. Além disso, um grupo de agentes realizou buscas na casa de campo de Hoskins e também na residência de sua mãe, onde encontraram $165 mil em dinheiro. Ele enfrentava uma pena severa, mas o que mais o preocupava era o caso contra sua esposa, Carmela. Diante da situação, Hoskins não pensou 2 vezes e decidiu cooperar com as autoridades. No mesmo dia, entregou os nomes de todos os seus fornecedores. Segundo DiCarlo, eles faziam parte de um grupo organizado e nunca operavam em um único local, preferindo distribuir os produtos apenas para intermediários de confiança. Os nomes desses intermediários eram Jeffrey Lear e Omari McCree. Os agentes ordenaram que DiCarlo entrasse em contato com um deles imediatamente. No entanto, McCree não pôde ser localizado, pois, como descobriram mais tarde, havia se livrado do celular após suspeitar que estava sendo monitorado. Diante disso, Hoskins entrou em contato com Jeff, que então forneceu a ele o novo número de McCree. O contato foi feito no novo número, mas Omari respondeu que não discutiria mais nada por telefone. Os agentes então passaram a monitorar as ligações de Jeff e Omari. Rapidamente, ficou claro que, quando McCree disse que não falaria nada pelo telefone, ele se referia especificamente a DiCarlo. Omari percebeu que Hoskins havia sido preso, mas a interceptação de suas conversas trouxe informações valiosas para os investigadores. No primeiro dia de escuta, os agentes captaram uma conversa entre Omari e Jeff, na qual mencionaram, ainda que de forma muito vaga, um incidente com tiros ocorrido na noite anterior em uma boate. Durante essa ligação, o nome de Demetrius Flenory surgiu pela primeira vez. McCree e Jeff discutiam qual carro deveriam usar para buscar o líder do grupo na prisão sem chamar muita atenção. O que aconteceu foi que, pouco antes dos eventos descritos, em 20 de outubro de 2004, por volta das 5 horas da manhã, policiais pararam um Dodge Magnum próximo a uma boate. Assim que o motorista abaixou o vidro, um forte odor característico se espalhou pelo ambiente. Além do motorista, havia um passageiro no carro, e ambos foram detidos. O condutor, Hamza Hewitt, que já havia trabalhado como segurança do rapper Jeezy, foi liberado pouco depois. No entanto, a identidade do passageiro despertou o interesse das autoridades. Ao ser preso, ele se identificou como Ricardo Santos, mas, ao chegar à delegacia, forneceu outro nome, Demetrius Flenory. Flenory demonstrou um comportamento desafiador. De acordo com os registros policiais, ele chegou a urinar em uma das paredes da cela. No entanto, como não havia acusações formais contra ele, acabou sendo liberado após alguns dias, recebendo apenas uma multa por uso de identidade falsa e por sua conduta na prisão. A partir dessas conversas, os agentes perceberam que Omari fazia parte do círculo mais próximo de Flenory. Além disso, descobriram que o rapper Young Jeezy estava frequentemente atrasado nos pagamentos de seu Lamborghini, adquirido em uma concessionária de Orlando. Os investigadores também notaram que McCree mantinha contato frequente por telefone com Yogi, uma mulher do grupo de Flenory que atuava como sua assistente. Às vezes, Omari desabafava com ela sobre o incidente na boate e até mesmo sobre a possibilidade de cooperar com as autoridades. Young fez o possível para acalmar seu companheiro. Enquanto isso, os agentes decidiram manter a casa onde Omari morava sob vigilância. Eles esperavam que ele os levasse até a casa com um misterioso elevador, mencionado em suas ligações, e que, corretamente, suspeitavam ser a base operacional do grupo. No entanto, Omari começou a desconfiar. Ele passou a se preocupar com a possibilidade de que a caminhonete preta estacionada perto de sua casa fosse, na verdade, da polícia. Para tirar a dúvida, ligou para um conhecido, cuja amiga trabalhava no departamento de polícia de Atlanta. Ele passou para ela a placa do veículo, que por sua vez repassou a informação ao contato dentro da polícia. Foi nesse momento que os agentes perceberam que havia um informante infiltrado nas autoridades. Porém, a partir dali, não conseguiram identificar quem era. McCree parecia um jogador de tênis que estava prestes a vencer a partida, mas começou a cometer erros não forçados. Ele ficou inquieto, agindo por impulso em vez de seguir a lógica.
Quando Jeffrey entrou em contato e sugeriu esconder a mercadoria no apartamento de sua namorada, Omari concordou sem hesitar. A jovem estava em outra cidade naquele momento, então os dois decidiram que não precisavam consultá-la. No entanto, quando Courtney, namorada de Jeffrey, voltou para Atlanta e descobriu o que havia sido armazenado em seu apartamento, ficou furiosa. Ela exigiu que a mercadoria fosse retirada imediatamente. Courtney sabia do envolvimento de Jeffrey, mas considerou aquela atitude irresponsável e desnecessária. Relutante, Jeffrey concordou em remover tudo do local. O casal entrou no apartamento e, em seguida, seguiu de Porsche em direção à rodovia. Os agentes viram a oportunidade perfeita para pegá-lo em flagrante. Meia hora depois, a polícia interceptou o Porsche próximo ao centro da cidade. A operação foi supervisionada pessoalmente pelo chefe da investigação. Jeffrey e Courtney foram algemados e colocados em carros separados. No banco traseiro do Porsche, os agentes encontraram uma bolsa esportiva contendo 10 quilos da substância ilícita. Agora, os investigadores enfrentavam uma decisão difícil. Havia provas suficientes para que qualquer júri considerasse Jeffrey, Courtney e Omari culpados, o que poderia resultar em décadas de prisão. Além disso, DeCarlo Hoskins estava disposto a testemunhar em tribunal e confirmar as identidades de seus fornecedores. No entanto, os agentes decidiram esperar. Eles acreditavam que, mantendo McCree em liberdade, ele poderia levá-los a um dos chefes da organização, talvez até mesmo Mitch ou Terry Flenory. Em vez de apresentar acusações contra Omari e Jeffrey, a polícia optou por continuar monitorando suas conversas telefônicas. Por isso, Jeffrey, apesar de estar sob custódia, foi liberado. A situação de Jeffrey Lear se tornou desesperadora. Ele havia perdido a mercadoria e estava endividado com seus superiores. Sem nada para vender, não tinha como recuperar o dinheiro. De vez em quando, ligava para Omari, mas as conversas eram curtas e difíceis de compreender. Então, em 19 de novembro de 2004, os agentes decidiram visitar Jeffrey em sua casa para discutir a possibilidade de sua prisão iminente. Quando chegaram, encontraram Omari lá. Ao perceber os visitantes, ele não pensou duas vezes. Pulou do balcão dos fundos e fugiu. Os agentes logo receberam autorização para monitorar 2 números de telefone pertencentes a Young. Assim que tiveram acesso às ligações, passaram a ouvir Mitch quase diariamente. Ficou claro que ele já sabia que a polícia estava aparecendo nas casas de Jeff e Omari. Como precaução, decidiu que não armazenaria mais nada nos locais habituais. Então, em um avanço significativo, os investigadores conseguiram o número de telefone de Demetrius Flenory. Parecia que a investigação estava chegando à reta final e o chefe da organização estava prestes a ser julgado. No entanto, os juízes não autorizaram a interceptação de suas chamadas. O gabinete do promotor do condado de Fulton optou por não levar o caso adiante, transferindo a jurisdição para as autoridades federais. A princípio, poderia parecer que todo o trabalho da polícia local havia sido em vão, mas não era bem assim. Os federais já tinham provas substanciais não apenas contra Demetrius, mas também contra seu irmão, o que acelerou o processo. Omari McCree, tecnicamente, não foi indiciado no início. No entanto, as escutas telefônicas indicavam que ele ocupava uma posição de destaque dentro da organização e, além disso, estava em dívida com Mitch Flenory. De repente, ele desapareceu sem deixar rastros. Mas, em 8 de junho de 2005, por pura coincidência, um policial acabou identificando Omari. Ele foi preso imediatamente e, em menos de 2 horas, já estava respondendo às perguntas dos investigadores. Oficialmente, foi acusado de vender os 10 quilos de substância ilícita encontrados no carro de Jeffrey Lear. Omari decidiu cooperar com as autoridades. Ele confirmou sua ligação com a organização, revelou que havia se encontrado com Mitch e Terry Flenory e, como um bônus, forneceu detalhes sobre a localização de diversas mansões onde a mercadoria era armazenada. Dias depois, os agentes estavam conduzindo buscas em vários desses locais. No dia 20 de outubro de 2005, Demetrius Flenory foi preso em sua mansão nos arredores de Dallas, após um mandado emitido 1 semana antes em Atlanta. Até esse momento, as autoridades já haviam reunido uma quantidade impressionante de provas e depoimentos de testemunhas. Apenas 1 semana depois,
no dia 28 de outubro, 15 membros da organização BMF, incluindo Terry Flannery, foram presos em St. Louis. No mesmo ano, um tribunal federal de Detroit indiciou os irmãos Flannery. Mitch foi acusado de 7 crimes, enquanto Terry enfrentava 9 acusações. Além deles, 23 de seus associados também foram denunciados por infrações menores, incluindo a namorada de longa data de Terry, Tonissa Welch. A maioria dos réus fazia parte do grupo de Terry e estava envolvida no transporte e comércio de substâncias ilegais. O documento da acusação tinha 28 páginas, mas ainda assim não retratava toda a dimensão da organização. Ele mencionava a prisão de 8 distribuidores, nos quais mais de 500 quilos da substância foram apreendidos. No entanto, nenhum desses carregamentos foi encontrado diretamente com Mitch ou Terry. Segundo o relatório, cerca de 3,9 milhões de dólares foram confiscados, mas, de acordo com os investigadores, esse valor era apenas uma fração do que os irmãos realmente movimentavam. Estimativas conservadoras indicam que, ao longo de 10 anos, eles lucraram aproximadamente 270 milhões de dólares. Nos últimos tempos, Terry frequentemente acusava seu irmão de gastar dinheiro de forma exagerada e levar um estilo de vida extravagante. Porém, as provas apontavam mais contra Terry do que contra Mitch. Embora ambos dirigissem carros luxuosos como Bentley, Lamborghini e Maybach, nenhum deles estava registrado em seus nomes. No entanto, Terry havia adquirido vários veículos caros usando uma identidade falsa, algo que os investigadores conseguiram comprovar através de sua namorada. Além disso, Terry foi vinculado a 3 propriedades, a famosa Casa Branca e 2 residências na Califórnia. Segundo a acusação, os títulos dessas casas estavam no nome de Tonissa, que pagou cerca de 840 mil dólares em hipotecas na Califórnia ao longo de 4 anos. Embora Vanessa, outra envolvida, tivesse um negócio próprio, uma concessionária de carros que os investigadores acreditavam ser uma fachada para Terry, sua renda oficial não era suficiente para justificar os pagamentos dessas propriedades. Já no caso de Mitch, a única posse diretamente ligada a ele era uma casa alugada em South Beach. No entanto, como o contrato não estava em seu nome, as autoridades tiveram dificuldades para provar que ele era o responsável pelo pagamento do aluguel de 30 mil dólares por mês. A maior barreira para a investigação contra Mitch era a falta de provas diretas e a ausência de testemunhas dispostas a depor contra ele. Esse mesmo obstáculo já havia sido enfrentado nos casos envolvendo as mortes de Anthony Wolf Jones, Rashawn Noble e Prince Drummond. No círculo dos irmãos Flannery, a regra era clara: ninguém falava nada. Mas, uma vez que uma testemunha em potencial era indiciada, ela se tornava mais disposta a falar. Por isso, as autoridades não hesitavam em lembrar a todos os envolvidos que a cooperação poderia reduzir consideravelmente suas sentenças. A investigação tinha grandes expectativas em relação a Omari McCree. 3 meses antes da prisão e do indiciamento dos irmãos Flannery, ele já negociava um acordo de culpa para tentar amenizar sua própria situação. Em seu acordo, Omari afirmou que fazia parte da rede de distribuição de Mitch e que frequentemente buscava mercadorias em 2 de suas residências. No entanto, ele não revelou mais detalhes. Seu advogado tentou retirar essa declaração dos autos, alegando que seu cliente estava agindo sob intenso medo. Já contra Terry, a principal testemunha foi Arnold Boyd, seu ex-motorista. Cerca de 20 anos antes, Benjamin Blanco Johnson havia trabalhado no comércio ilegal para seu irmão mais velho, armazenando os produtos na casa do pai da família Flannery. Boyd conhecia muitos detalhes das operações de Terry e, após ser indiciado, fez um acordo com o governo para reduzir sua pena. Originalmente condenado a 12 anos, teve sua sentença reduzida para 8 ao cooperar com as investigações. Boyd revelou às autoridades como ajudou Terry a movimentar dinheiro e mercadorias, além de fornecer informações valiosas sobre os laboratórios clandestinos de Detroit. No entanto, ele só tinha conhecimento superficial sobre Mitch. Os promotores tentaram convencer o juiz de que Demetrius representava um perigo para a sociedade e, por isso, deveria permanecer preso sem direito à fiança. Agentes da DEA
informaram que haviam entrevistado mais de 25 testemunhas, sendo que pelo menos 10 apontaram diretamente para Demetrius como um dos líderes do esquema. Além disso, os juízes receberam um relato detalhado sobre o estilo de vida extravagante de Mitch. Outro ponto usado contra ele foi o fato de que não havia registro de que ele tivesse declarado impostos nos últimos anos, nem qualquer fonte oficial de renda. Durante o julgamento, foram apresentados 10 nomes falsos, muitos dos quais tinham carteiras de motorista fraudulentas associadas. Os advogados de Mitch argumentaram que levar uma vida luxuosa não era crime por si só. Além disso, destacaram que nenhuma das testemunhas mencionou explicitamente a participação direta de Demetrius no esquema de distribuição. O juiz ouviu ambos os lados e, ainda assim, negou qualquer benefício aos irmãos Flannery. Entretanto, o golpe mais duro contra a organização veio do próprio diretor financeiro da BMF, William Marshall. Enfrentando uma sentença de 20 anos de prisão, ele decidiu colaborar com as autoridades, fornecendo informações cruciais para a investigação. Marshall começou a falar 2 meses após a audiência de fiança de Mitch. Ele revelou aos investigadores que, ao longo de 3 anos, movimentou cerca de 2.000 quilos de substâncias ilícitas. Marshall detalhou que, entre o final de 2003 e o início de 2004, visitava a mansão conhecida como White House, uma vez por semana, para buscar pelo menos 10 quilos de mercadoria. Segundo ele, naquela época, Terry já havia assumido total controle da casa, e Demetrius não tinha mais nenhuma ligação com a propriedade. Durante suas visitas, William costumava pegar os carregamentos com um dos principais gerentes de Terry, Michael Frick Green, ou Slim, e, em algumas ocasiões, com o próprio Terry. Ele também revelou como ajudou Terry a transferir seu dinheiro para contas no nome da namorada, de forma que evitasse ser detectado pelas autoridades. Além disso, assessorou Terry na busca por propriedades legítimas onde os lucros pudessem ser investidos com segurança. Em um caso específico, William até lavou parte do dinheiro do irmão mais novo dos Flannery por meio de um negócio de fachada. Marshall também lidava com Mitch. Ele provavelmente era uma das poucas pessoas que ainda mantinha contato entre os 2 irmãos. Ele preparava planilhas para Demetrius, listando todos os seus gastos mensais. O contador também não deixou de relatar o que viu dentro das mansões luxuosas da família Flannery. Segundo ele, em uma das casas nos arredores de Atlanta, substâncias ilícitas eram armazenadas dentro de bolsas esportivas, empilhadas sob uma mesa de bilhar. Ele mencionou que, em apenas 1 semana e meia, até 200 quilos poderiam passar por aquela propriedade. Graças ao depoimento de Marshall, Fleming Daniels foi condenado a 20 anos de prisão. Ele revelou que presenciou pessoalmente uma reunião em que Fleming recebeu 1 quilo de substância ilícita. Na época, Fleming também estava sendo acusado de um crime cometido em julho de 2004 e acabou confessando sua culpa. Além disso, William forneceu às autoridades cerca de 10 nomes de membros da BMF que ainda não haviam sido indiciados. Nos anos seguintes, ele testemunhou perante júris em Detroit, Orlando e Nashville. Como resultado de sua colaboração, sua sentença foi reduzida de 20 para apenas 8 anos de prisão. Em julho de 2016, novas pessoas foram adicionadas à acusação contra a organização dos irmãos Flannery. No entanto, o que mais surpreendeu os irmãos foi a inclusão de seu próprio pai, Charles Flannery, de 58 anos, na lista de réus. Demetrius acreditava que as autoridades estavam usando essa estratégia para pressioná-los. O suposto delito de seu pai era apenas ter entregue um envelope com dinheiro a um empreiteiro para reparos em uma casa. No entanto, nem o dinheiro, nem a propriedade pertenciam a Charles, e ele não obteve nenhum benefício com a transação. Talvez esse movimento fosse uma tentativa das autoridades de forçar os irmãos a confessarem todos os atos. No entanto, mesmo atrás das grades, eles se recusaram a ceder. Enquanto isso, Demetrius se esforçava para manter seu estilo de vida, enquanto seus advogados lidavam com centenas de processos movidos pelos promotores federais. Todos do lado de fora acreditavam que, apesar do caos, Demetrius não se deixaria abalar. Seu pai, Charles Flannery, demonstrou interesse na BMF Entertainment
e tentou manter a revista musical The Juice funcionando. Depois de apenas 2 edições, Mitch até criou uma página no MySpace, onde ocasionalmente deixava mensagens de incentivo para seus apoiadores, tanto dentro quanto fora da prisão. Enquanto Demetrius estava encarcerado, seu selo musical passou a ser administrado por Blow. No entanto, quando o próprio músico foi acusado de contrabando, o selo foi encerrado. Curiosamente, Blow não se mostrou incomodado com o desfecho. Isso porque, quando ainda estava em liberdade, enfrentava rumores de que teria sido ele quem entregou Mitch para as autoridades. Agora que também havia sido indiciado, ele pôde defender sua reputação nas ruas de Atlanta. Nos primeiros meses após sua prisão, Blow tentou manter a mesma postura de seu ex-patrão, recusando-se a cooperar e permanecendo em silêncio diante dos investigadores. No entanto, após 5 meses atrás das grades, ele decidiu ceder. Blow admitiu às autoridades que, além de sua carreira na música, também possuía negócios ilícitos em comum com os irmãos Flenory e que, em diversas ocasiões, ajudou a movimentar mercadorias ilegais. O julgamento começou em novembro de 2007. Diferente de Terry, o telefone de Mitch não havia sido diretamente grampeado, e ele nunca foi preso em posse de grandes quantias de dinheiro ou substâncias ilícitas. Nenhuma das testemunhas, com exceção de William Marshall, conseguiu apresentar provas concretas contra ele. Um dos associados mais próximos de Mitch, J-Bo, se recusou a fazer um acordo com as autoridades, frustrando os investigadores. A esperança da promotoria era que Terry, que naquele momento enfrentava a possibilidade de prisão perpétua, testemunhasse contra seu próprio irmão. No entanto, antes que isso pudesse acontecer, Demetrius tomou a decisão de se declarar culpado por conta própria. Com essa estratégia, ele conseguiu reduzir a pena para cerca de 30 anos de prisão. Para ele, era um risco, mas que valia a pena. Mitch também acreditava que Terry deveria seguir o mesmo caminho. Uma semana antes do início do julgamento, os advogados de Mitch solicitaram ao juiz uma reunião entre os irmãos Flenory. Após quase 3 anos sem se verem, eles finalmente tiveram a chance de se encontrar cara a cara. No entanto, ao contrário do que se esperava, a reunião não trouxe uma reconciliação. Segundo relatos de testemunhas, a conversa rapidamente se transformou em uma discussão acalorada, com gritos e xingamentos ecoando pela sala. Aparentemente, Demetrius superestimou sua habilidade em persuadir seu irmão. No dia seguinte à reunião, Terry compareceu ao tribunal e afirmou que não tinha interesse em se declarar culpado. No outono de 2008, os casos de todos os membros mais influentes da BMF foram julgados. Aqueles que colaboraram com as autoridades conseguiram reduzir significativamente suas penas. O grande nome do selo musical da BMF, Blow Da Vinci, foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão. Após sua libertação em 2011, ele retomou sua carreira na música e, junto com seu irmão mais novo, fundou a gravadora BMF Swish Gang. Já o pai dos irmãos Flenory, Charles, recebeu uma sentença de 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Demetrius e Terry Flenory foram condenados a 30 anos de prisão cada. No entanto, em 5 de maio de 2020, Terry Flenory foi liberado para cumprir prisão domiciliar devido a problemas de saúde. Na época, o Departamento Federal de Prisões estava concedendo liberdade antecipada a alguns detentos para reduzir a disseminação do coronavírus. Demetrius Mitch Flenory também tentou se beneficiar dessa brecha, mas seu pedido foi negado pelo juiz. A decisão foi influenciada pelo fato de que ele havia violado regras da prisão, sendo flagrado usando um telefone celular e consumindo substâncias ilícitas. No momento desta narrativa, Mitch está cumprindo sua pena em uma casa de recuperação. Ele foi liberado da prisão e posto sob vigilância nesse local. Por um tempo, irá ficar nessa casa de recuperação e, posteriormente, ganhará a liberdade. Por fim, enquanto aguarda sua soltura definitiva, ele tem passado grande parte do tempo conversando com jornalistas e ajudando historiadores do submundo organizado a reconstruir a verdadeira história da BMF. E assim termina a história da Black Mafia Family, um império do submundo que marcou uma era nos Estados Unidos. Os irmãos Flenory construíram um dos maiores esquemas de contrabando do país, misturando luxo, poder e influência na indústria do hip-hop.
Mas, como vimos, nem mesmo a ascensão meteórica conseguiu escapar da queda inevitável. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. E me conta aqui nos comentários. Você já conhecia a história da BMF? O que acha do impacto deles no hip hop e no submundo organizado? Deixem nos comentários suas opiniões. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal. A ajuda de vocês é fundamental para nós. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.